Então, agora sim, Ah, oficialmente, Débora, seja muito bem-vinda ao Taichelli Convida! ai, que bom. Guria, eu quero que tu conte pra gente um pouquinho de como começou a tua história na música. Conta pra Uhum, mim por quê, como que começou a tua história na música e por que que tu escolheu esse instrumento? certo. Bom, eu acho que a minha história com a música, ela é uma história familiar, em parte, porque eu nasci num ambiente bastante estimulante musicalmente, porque meu pai, ele é gaiteiro, né? Não profissional, mas ele é gaiteiro. Então eu venho de uma família, os Oliveiras, que vem de Cambará do Sul e que muitos dos meus tios, avós e nessa configuração familiar, eles têm essa história com a música. Então, embora eu nunca eu ouvia bastante música, mas eu não tinha interesse em tocar até então. Eu lembro de quando criança, inclusive, pedi para o meu pai um teclado e não, eu não ganhei o teclado, não ganhei o tal do teclado, porque provavelmente devia ser caro na época, e enfim, não ganhei o teclado. O que isso é muito interessante, porque isso tira um pouco de peso assim da responsabilidade dos pais de serem incentivadores, porque quando é para acontecer, a coisa de fato acontece. Isso aí. Bom, aí cheguei à adolescência. E com a adolescência veio o rock and roll. Adolescente típica, né? E eu comecei a ter um contato muito, um contato grande com um primo meu, que é pela família dos italianos, daí não é mais por essa família paterna. Ele é 10 anos mais velho que eu e ele se acidentou de moto. E veio para Caxias, estava com a perna toda, né, toda destruída do acidente, ficou muito tempo com a perna imobilizada e eu comecei a visitá-lo frequentemente, com o Uhum. intuito de ajudar ele, com o intuito de, enfim, né? E esse meu primo, ele me apresentou ao mundo do rock and roll. Então, muito do que eu conheci na música foi por intermédio dele. E nós fazíamos aquelas audições de botar um álbum e ouvir o álbum do início ao fim. Então era uma coisa que tu pegava bem o conceito de cada banda. É um pouco diferente de hoje, né, das plataformas que a gente ouve de uma maneira mais pulverizada, né? A gente não ouve às vezes um álbum para entender aquele conceito da banda, né? Mas aí eu conheci Led Zeppelin, eu conheci Deep Purple, eu conheci Rolling Stones, Beatles, AC/DC e uma banda chamada The Doors. E nessa banda chamada The Doors, eu notei que tinha um instrumento na música, Roadhouse Blues, que me chamou a atenção. E eu pedi pro meu primo, mas o que que é isso? Que parecia uma guitarra, mas não era uma guitarra. E ele falou, isso é gaita de boca. E nisso, ele resolveu comprar duas harmônicas, uma para mim e uma para ele, pra gente passar o tempo, porque ele com a perna imobilizada, eu lá, de dama de companhia, vamos aprender a tocar. E nessa foi aí que eu comecei a tocar. Então ele pegava algumas coisas da internet, umas tablaturas, e ele ia tocando e eu ia aprendendo um pouco com ele, eu sempre com muita dificuldade, sempre correndo atrás. E foi aí que eu comecei a tocar harmônica. Hum, interessante. Bem Aí interessante. logo depois veio, então, comecei a tocar e passaram-se alguns anos, entrei na faculdade, logo depois entrei na faculdade e montei uma banda de. Montei não, fui convidada a tocar numa banda de rock. Pelo meu colega, que hoje é meu marido, baixista, fui convidada para tocar na banda de rock and roll. E eu toquei nessa banda por um tempo. E logo depois o Revival, que era o bar rock and roll da cidade, fechou e abriu o Mississippi. Foi uma transição, né? Então foi feita essa transição do rock and roll pro blues, foi um abraço, né? Uhum. Porque aí começa a minha história com o blues, a partir ali do surgimento do bar. Que legal. E que bacana pensar isso, porque a harmônica, a gente pode dizer que tu é gaitista, é assim que a gente fala? É assim mesmo que a gente fala? Pode ser, pode ser harmonicista, gaitista. Eu prefiro falar gaitista, acho mais fácil de entender, sim, das É mais fácil. pessoas entenderem. É verdade. E que interessante, porque não é um instrumento muito comum, né? Eu acredito que
Que não é um instrumento que tu vê a toda hora, em qualquer estilo, né? E que bacana que esse instrumento te chamou a atenção e que tu foi em busca, né? De conhecer um pouco mais esse instrumento e que te trouxe até aqui, né? Nessa caminhada trouxe até aqui, né? Sim. Que legal. E me diz uma coisa, nesse processo todo, tu buscou estudo, tu buscou estudar esse instrumento? É um instrumento difícil de tocar, porque eu acho que envolve muita questão da respiração, né? Sim. Assim, envolve tu, na verdade, aprender a respirar através da gaita. Eu acho que a harmônica, ela tem uma peculiaridade, assim, já que tu falou da questão, né, de ar, ela é diferente dos instrumentos que tu só sopra. Tu aspira muito. Aliás, tu Uhum. quase mais aspira do que sopra. Ai, que Então, legal. claro, tu tem que aprender a respirar com ela. As pessoas sempre pensam, nossa, precisa de um fôlego, mas na verdade é uma questão de tu aprender a respirar através do instrumento. É aproveitar o repouso da nota para encher o pulmão. São coisas que elas são até intuitivas, que tu vai construindo, que tu nem sabe explicar como tu faz, mas tu faz, né? Tu aprende a respirar através. Bom, eu acho que a minha grande escola da vida foi todo o processo de Mississippi Delta Blues Bar e Festival de Blues, né? Então eu aprendi muito por observação. Eu Uhum. assisti muitos shows, ou seja, eu sempre me questiono o tamanho da sorte que eu tive de ser gaitista numa cidade como Caxias do Sul. Eu ia te pedir sobre isso também, então, ó. É surreal, porque eu não sou um produto do festival, embora ele tenha sido um catalisador importantíssimo. Eu já era gaitista antes, né? Um pouco antes, pelo menos, eu já era. Então foi nossa, uma sorte, uma egrégora filosófica, não sei. Foi muita sorte. Mas ali por observação, eu consegui aprender bastante coisa apenas observando, por participação, né? Porque a partir do momento que tu começa a tocar, é muito comum no blues e no jazz a questão da jam session, né? Que é quando finaliza um show principal de um artista, o palco abre para todo mundo que quer ou que é convidado a tocar. Então, já é bem peculiar, assim, é uma peculiaridade do blues e do jazz. E nessas oportunidades, eu fui conhecendo o palco. E uma coisa que eu acho muito engraçada, me familiarizando com essa questão do palco, é que hoje eu vejo as propagandas de aulas de gaita e me chama muita atenção que tem aula de improvisação. E eu fico rindo e pensando, meu Deus, a minha Como? escola de improvisação foi a seguinte, chama aquela guria da gaita. E Tipo, eu ia... Foi isso. te vira. Eu, exato. Então eu acho impressionante que tenha hoje que tem esse recurso de você aprender improvisação. Porque para mim foi assim, eu sempre simplesmente estava no palco e tinha que fazer alguma coisa acontecer. Mas eu busquei estudo também, formação de estudo de harmônica em Caxias mesmo, no início. Eu fui aluna da Teclas e Cordas do professor Ricardo Vigarella por bastante tempo, acho que 5, 6 anos. Ele estava aí até, ele apareceu aí, não sei se ele está aí ainda, mas ele passou por aqui. Ah, meu professor, meu primeiro professor, ele foi importantíssimo, não só na questão de aprendizado técnico, teórico não muito, porque ele sabe que eu não fui uma boa aluna de teoria, porque eu só queria tocar, 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 chegava enlouquecida. Ele tentou, não foi eu que não fui uma boa aluna. Mas ele foi também importante na questão de encorajamento, né, de trabalhar. A gente até brinca que tem uma história que as primeiras vezes que eu subia no palco eu tinha muita vergonha. Então ele me apelidou de tatu bola, porque eu, né, me curvava de uma maneira assim, tipo, me escondendo. E ele foi trabalhando essa questão também, então foi bastante importante. Depois que eu fiquei um tempão com ele, eu segui sozinha, porque aí, questão de sorte ou habilidade, ou desenvolvimento de habilidade, eu consigo tocar de ouvido, né? Isso Ótimo. sempre me ajudou muito, muito, muito. Eu cheguei até aqui, na verdade, por causa da questão de conseguir tirar as coisas de ouvido. Então,
A vida tumultuou, né? Faculdade, trabalho, deixei as aulas de lado e segui tocando. Só que na pandemia, daí eu segui uns 10 anos tocando sozinha. Na pandemia, eu fiquei desamparada musicalmente porque tudo parou. Tudo. E meus projetos, a banda, tudo desapareceu. E eu pensei, bom, vamos lá. A gente não sabia quanto tempo ia durar. E eu no início comecei a tocar sozinha, né? Só que toda a nossa vida virou virtual e eu resolvi fazer aula de novo. Pensei muito bem porque isso me deu um certo amparo, porque, bom, eu não tenho banda, não tenho nada nesse momento, mas vou estudar. Vou aproveitar para estudar um pouquinho. Isso aí. E aí eu cheguei no Ali Ravanello, que já era meu amigo, que eu já tinha feito aulas. Quando ele vinha fazer shows, às vezes conseguia fazer uma aulinha com ele, mas não tinha continuidade, era aquela aula e deu. E ele já me falava do online, e eu resistente que sou, né, dinossauro, não queria fazer aula online. Nossa, e aí no início da pandemia a gente começou com as aulas online, por causa de uma música que eu queria tocar dele, da banda dele, e era para terminar aquela música e, bom, parar. Eu achei que ia parar a pandemia também, em 2, 3 meses. Era a ideia aproveitar o tempo que eu estava isolada, né? Só que a pandemia não terminou e eu tampouco larguei as aulas. Eu tô até agora fazendo as aulas. Não consigo parar. Não consigo mais parar. Que bacana. Que legal. Na verdade, assim, essa pandemia está aí ainda, né? Ela deu um choque bastante grande em todo mundo, em muitos setores, mas eu acho que o setor artístico sofreu e vem sofrendo muito. Não só na questão material, financeira, mas também na questão ser humano, né? Porque o artista tem muito dessa troca, de estar no palco, dessa energia, de viver aquilo. E a gente foi impedido de fazer isso, né? Então existe, além de todo o processo da sociedade, que já é complicado, né? Da nossa existência na sociedade, existe o lidar com o eu também, que é complicado, né? Oh, Não é fácil. E muita gente buscou aulas de música, aulas de canto, aulas de violão, piano, como tu também, né? E aproveitar o tempo para fazer, para estudar para tirar uma música, estudar uma música, quando viu já seguiu, porque se abriu uma oportunidade com essa situação toda também. é. O online, ele não substitui de maneira nenhuma o presencial. A troca presencial, ela é fantástica, mas também abre possibilidades que antes não existiam. Porque para mim é muito difícil ir para Porto Alegre fazer aula de harmônica, né? Então eu consigo ter isso agora. Poderia ter aula com qualquer gaitista do mundo, se fosse Exato. possível. Exato. Então tem que aproveitar o que a tecnologia está trazendo de bom, né? A questão das lives, que também ajudaram um pouco a matar essa saudade, né? É verdade. E me diz uma coisa, como que tu vê? A gente, né, até então tinha em Caxias do Sul um Mississippi, né? E o Festival de Blues eu acredito que possa seguir acontecendo, né? Que essas coisas forem acalmando, eu acredito que o festival a gente vai ter novamente. Mas como que tu vê aqui, tanto aqui na Serra, em Caxias, quanto no estado, assim, a questão do blues? O mercado para o blues. Como é que tu vê isso? É um mercado que ele funciona, é um mercado aberto, porque não é muito comum a gente ouvir blues em todo lugar, né? Então tem alguns lugares específicos fora do país que a gente ouve muito. Mas aqui na Serra, como é que tu vê esse mercado desse estilo Olha, musical? eu acho que o bar e o festival consolidaram como parte da cultura de Caxias o gênero blues. Então, acho que diferente de outros lugares, como até Porto Alegre, que está aqui do lado, a gente tem uma cena muito mais forte do que a gente imagina. Porque a gente, às vezes, por estar aqui imerso, a gente não tem noção da proporção que o festival, que o bar tem, né? Então, eu acho que esses 13, 14 anos de história
que o festival vem fazendo, o selo de gravação que tem da Mississippi, eu acredito que foi a grande oportunidade para surgirem várias bandas de blues, inclusive. Uhum. Né? Muitas bandas se formaram nesse contexto, então eu acho que seria uma lástima não continuar, né? Mas já dá para dizer que está no DNA de Caxias, que se consolidou em Caxias o cenário blues. É. Tu, tu sabe que é bem curioso isso, porque tem muita gente de fora do Rio Grande do Sul que conhece Caxias como uma cidade do Festival de Blues. Eu entrevistei no ano passado aqui no Tatiele Convida a Indiana Noma, que ela Hum. é jazz e blues do Rio de Janeiro. E aí, quando eu chamei ela para o bate-papo e tal, dela pediu de onde eu era e tal. Aí eu comentei, de Caxias do Sul. Daí, mas eu já cantei aí no Festival de Blues. Eu pensei, como assim, gente? É. Como assim? Muito legal. Então, de fato, as pessoas conhecem, tem essa referência da cidade pelo festival, né? E tu entende que as pessoas, a sociedade em si, o público, é receptivo a isso? Ah, é um público específico, é extremamente receptivo, mas é um público que não adianta. É um gênero que não é massificável. Massificado, isso. Ele não é. Mas eu acho que tu vê pelo tamanho, o crescimento do número de participantes no festival, tu vê que as pessoas foram ficando curiosas e participando e passaram a conhecer um pouco mais, né? Sim, Então, sim, exatamente. nunca vai ser um gênero para o grande público. Mas acho que a Uhum, gente conseguiu muito. com certeza. E como tu vê a presença feminina, no meio musical, assim? Porque, querendo ou não, a gente está num processo de sempre, né? Mas hoje eu acho que ainda mais um processo de transformação. E a mulher artista, a mulher no palco, né? Isso eu acho que é muito importante. Como tu se sente estando no palco, assim? Eu conversei com outras artistas que passaram por aqui também, que enfrentaram muitas barreiras, né? Para estar no palco, para estar dividindo o palco com outros músicos. Como que foi e é esse processo para ti? Nossa, é uma pergunta complexa. Eu sei, porque Primeiro, eu queria, vamos ver, ela é multifacetada, né? Mas primeiro eu sinto muito orgulho de ser mulher e de fazer o que eu faço, né? Eu gosto de ser mulher e acho que no mundo eu acho que talvez eu vou falar uma coisa que vocês não esperam, mas no mundo da gaita eu tive mais oportunidades do que limitações, por olha ser isso. uma mulher instrumentista. Eu vejo que eu tive muita receptividade no mundo da gaita, especificamente, né? No próprio festival, desde que o festival iniciou, eu participei de todas as edições, foi uma construção. Algumas eu não participei diretamente como banda, porque as atrações trocam, mas sempre de alguma maneira ou outra eu era convidada a tocar. E eu notei também que o meu processo no festival ele foi bem construtivo, assim. Primeiro nos palcos menores, nos horários não tão, né, não tão, enfim, com tanto público, e foi indo, até chegar no último festival, onde, por exemplo, eu recebi o convite para tocar sozinha o que eu quisesse no palco principal, né, Que ou demais. tocar com um americano no palco principal. Foi uma construção. E ela é uma construção que eu entendo ela hoje como. Eu assimilo muito bem ela, porque, de fato, há 10 anos atrás eu não estava preparada para um grande palco, nem emocionalmente, nem tecnicamente. Mas eu sempre tive as oportunidades, né? A gente tem que ter o tempo de maturação das coisas. A gente quer, mas a gente não está preparado para aquilo. Então eu noto que eu fui construindo, assim, que eu fui indo de palco em palco e crescendo. E então, no mundo da gaita, no mundo dos gaitistas, eu noto que quando eu posto alguma coisa, o apoio, eu acho que eu tive mais oportunidades. Eu não sei, eu fiz muitos anos de psicanálise
abre parênteses, eu me dei alta, preciso voltar, fecha parênteses. Ótimo, legal. Mas eu penso um pouco de uma maneira, ok, a gente sabe que existe o machismo, a gente sabe, ok. Mas eu não me coloco, eu não aceito muito bem o lugar de vitimização, assim, eu me coloco como protagonista. Boa parte do meu sucesso e do meu insucesso também é mais de um boicote interno meu, é Uhum, mais de limitações que eu mesma crio do que alguém que vem colocar para mim. entendi. Então é uma questão, e eu sei que para cada instrumento, ou para cada gênero, e para cada história, isso pode ser diferente, mas eu não posso dizer que eu tive portas fechadas. Uhum. Pelo contrário, eu acho que por ser mulher, por ser uma coisa diferente, um instrumento que tem pouquíssimas, sempre sempre me chamavam muito para tocar, ou vinha gente de fora, não chama ela, aquele interesse, aquela curiosidade, eu acho. Curiosidade, eu não sei. Eu vejo um pouco assim. É legal. Mas eu acho interessante essa tua observação, porque para a gente entender e ver outros lados também. Porque sim, a gente sabe que existem muitas barreiras, mas a gente sabe também que as coisas acontecem, né? Sim. E assim, eu estou falando da minha experiência especificamente no mundo da música. Se a gente fosse falar de outras questões, como da minha outra profissão, bom, aí eu teria muitas outras coisas para pontuar, mas acho que de tudo que é dito, acho que a gente tem que pensar nisso, assim, o quanto é pressão realmente externa, o quanto é nós que estamos colocando barreiras, né? Exato, por isso que eu acho interessante sempre pedir isso para os artistas que participam, tanto para as mulheres quanto para os homens, porque cada um tem uma experiência única, individual, e aí muitas vezes acaba caindo no mesmo pacote aquela informação geral, aquela informação massiva e que muitas vezes é só negativa. Eu acho legal trazer isso. Porque são vivências diferentes, são experiências diferentes. E talvez sim, tu teve algumas barreiras na tua outra profissão, que a gente já vai falar dela, numa outra profissão, mas aqui tu teve as portas abertas. Então nem tudo é ruim, nem tudo são portas fechadas, né? Como tu falou, muitas vezes a gente fecha essa porta e resiste e não quer abrir. Ou se cobra para tocar um monte, então é uma cobrança que ninguém disse, não, tu tem que tocar bem, é muito interna, assim. É. Agora, como eu vejo a questão da feminina hoje no mundo do blues, eu vejo uma união forte, tanto que a gente teve a consolidação dessa união no projeto Woman's Blues. No último show presencial do festival, eu chamei todas as meninas da cena blues para participar de umas músicas com a nossa banda. E aquilo foi incrível. O público vinha elogiar o show e só falava daquilo. Nossa, as gurias! Nossa, que legal as gurias! Isso fez também com que nascesse o projeto Woman's Blues, que foi desculpa, um show teatral feito por praticamente só mulheres. O único instrumentista era o Matheus Bica, o baterista, porque não achamos, né, ele querido, ele sabe, mas porque não achamos uma batera. Muito embora eu estou stalkeando uma menina de Caxias que é batera, em breve eu quero entrar em contato. Tem indicações também. É, e então esse movimento feminino de união, de montar uma coisa feita por mulheres, assim, que se consolidou. Então, assim, hoje, se tu me pedir quais são meus projetos assim, futuros, a gente está montando algo. Eu, por exemplo, a Karina, que a gente divide ela, né? A Karina Comim, a Fran Duarte, a gente está querendo montar alguma coisa juntas. Então, Uhum. claro, eu gostaria de ter uma banda de mulheres, mas aí veja, não é por uma questão de segregação, banda de mulher, banda de homem, porque para mim o feminismo é tudo junto e misturado. Não é? É porque realmente é divertidíssimo tocar com mulheres. O camarim de um show feminino é uma loucura. É aquele enxame de abelhas, né? Aquela comunicação transversal que só mulher consegue assimilar. E aquela coisa de uma maquiando a outra, uma delineando o olho da outra, e cabelo, e fecha zíper.
Gente, aquilo é divertidíssimo demais, é muito bom. Fora a representatividade de estar todas juntas, mas isso não anula o fato de eu também gostar muito de tocar com uma banda de meninos, porque os músicos que eu toquei, até hoje, além de serem excelentes músicos, são excelentes pessoas. Então são coisas diferentes. E como eu Sim. digo, para mim, feminismo é estar todo mundo junto, né? Não É, é a questão de segregação. então sabe que é bem legal. Isso até tu comentou da Karina. Eu fiz um show semana passada. Eu tenho um show, um especial. Elas, o nome do especial. Eu já Ah, tô eu com um aluno. assisti. Que bom, Super lindo, super lindo. que bom, muito obrigada. E aí eu e a Loma então conversamos e precisávamos de um guitarrista, uma guitarrista. Aí pensamos, bom, então, já que temos três meninos na banda, o baixista, o batera e o pianista, então vamos mais uma menina que vai ficar 13 e 13, entendeu? Meio a meio, a gente se une e faz acontecer. E foi incrível, porque a energia do palco mudou. E não que Uhum, antes era ruim, não é nada disso, era muito bom, mas essa adaptação também funcionou, também ficou boa. sim. Ah, eu preciso fazer um parêntese sobre a Karina, porque eu conheci a Karina via Woman's Blues. E sabe aquele encontro de vida, de alma, que tu olha pra pessoa, como é que a gente não se conhecia? Como é que a gente não se conhecia antes? Porque rolou uma química, rolou uma interação tão boa que a gente, desde o espetáculo, que foi em março do ano passado, a gente vem se falando e querendo montar coisas juntas. Rolou uma energia massa entre todas, né? Mas a Karina, eu conhecia todo mundo, a Karina não conhecia. Que E a legal. Karina é uma pessoa que, como musicista, assim, ela e a Fran Duarte, elas têm muito a me ensinar, né? A Fran, com o empoderamento dela, a experiência dela, e a Karina, com o conhecimento musical que essa mulher tem, e com as afiadíssimas e cortantes verdades que ela fala, né? Porque quando eu começo com as minhas paranoias, meus mimimis, ela vem com uma rajada, assim, e não no intuito de. E é muito legal porque é muito ao mesmo tempo uma verdade meio doída, mas ao mesmo tempo é um carinho muito grande, né? De te tirar daquela. Sai daí, né? Tipo, vamos lá, para de ficar ali no mimimi, de ter medo, vamos lá, vamos botar as caras. Isso é muito legal, porque essa troca é muito bacana. Ela existe, além, como tu falou, além do momento do palco, da performance, existe todo um momento extra-palco. Como tu falou, tu acabou se aproximando e criando um vínculo de amizade. Eu acho que é isso, a música não é só um momento no palco, né? A música é a vida, é o processo todo do nosso dia a dia. Sim. Isso é muito fantástico, assim. E eu assisti esse show de vocês ano passado, eu achei incrível, incrível. Muito, muito bom. Preciso ver vocês mais vezes. E o povo precisa ver vocês, por favor. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Tanto musicalmente quanto ver assim a figura feminina no palco, sabe? E todas muito presentes, com uma postura muito, né, empoderada, assim. Isso foi muito, muito inspirador. Bem bom. Me diz uma coisa. Por que tu acha que não tem tantos músicos que tocam harmônica? Que não é um instrumento que muita gente toca. Tu acha que tem alguma questão específica ou uma questão de gosto, estilo? Muitas pessoas no geral ou mulheres? Olha, vamos começar pelas mulheres. 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 É uma pergunta que eu me faço bastante, né? Eu costumo perguntar sempre quando eu encontro Biga, e aí, como é que tá? Quantas alunas tu tem? Ah, eu pergunto, né? Primeiro, eu, primeiro porque tem que ter interesse, né? Então é básico, assim, ou você tem interesse, ou você não tem interesse em outras coisas. Mas segundo, eu acho que a mulher instrumentista, ela tem baixa representatividade, então eu acho que a mulher não se imagina fazendo aquilo. Não se imagina muito. Por isso é importante o nosso papel, de estar ali mostrando
Sim, é possível. Vamos lá, né? Vamos lá, mulherada. Eu acho que eu ficaria extremamente feliz o dia que eu ver uma mulher tocando em palco e ela disser que eu fui de alguma maneira uma inspiração. Eu acho que o dia vai ser uma realização, assim. Que lindo. É, tomara, tomara, porque tem meninas estudando, não são muitas, mas como eu disse, é talvez uma questão de interesse, de ter interesse em outras coisas. Mas demora até chegar no palco, né? Demora essa maturação toda, não é? É um processo lento. Até eu me preocupo sempre muito, fico toda sem jeito quando alguém diz que vem me perguntar se eu dou aula de gaita. Aí eu sempre digo que, bom, eu não ensino gaita, mas, enfim, porque não tenho tempo e porque eu aprendi de uma maneira muito torta, então eu tenho medo de não saber, de ensinar de uma maneira errada, né? Eu aprendi com muitos atalhos do meu jeito, então, mas eu fico toda entre o incentivar e eu ter o cuidado, porque é como assim, por exemplo, sim, é muito bom tocar, vai, se joga, amiga, e ao mesmo tempo, olha, vai ser difícil. Então tu tem que medir as palavras para que a pessoa não ache que o problema é ela, né? Porque ela vai se deparar com uma dificuldade tremenda, vai demorar, né? Tem um autor, o Erickson, que fala que para você se tornar especialista em qualquer coisa que tu vai fazer na vida, jogar xadrez, tocar um instrumento, qualquer coisa, tu precisa de 10 mil horas de estudo, de treino deliberado, de que é aquela prática individual. Então é um processo. Eu tenho medo que as pessoas se deparem com as dificuldades e parem achando que não é para elas. Uhum, E uhum. eu acho importante, né, que a gente entenda que é difícil para todo mundo. Que essa questão do talento é um elogio que a gente recebe, mas que a gente fica pensando, gente, que talento é esse? Da teimosia, só pode. É Porque verdade. foi muito difícil e ainda é muito difícil estudar música, né? Então eu fico com aquele cuidado entre motivar e ao mesmo tempo dizer, olha, é difícil mesmo, mas vamos lá, não desiste. Não é um conto de fadas, mas vale a pena, né? É, é. Então talvez por aí. Agora, meninos tocando tem bastante, né? Tem bastante. Caxias já tem bastante. Que legal, que bacana. E me diz uma coisa, o que tu tem de projetos aí pra gente saber o que tu tem já pronto, o que tu tem no forno, o que tá por vir? Ah, no forno que a gente está ali incubando já faz tempo, durante a pandemia, é um projeto, a princípio acústico, né? Com a Fran e com a Karina. E que a gente fez uma live. Eu fui convidada para participar de um festival de harmônicas femininas. Eu representei o Brasil porque tinham gatistas mulheres da Argentina, do Peru, do Uruguai e no Brasil a gente ficou o tamanho do país, tem pouca mulher que toca gaita aqui no Brasil. E eu disse, meu Deus, eu não. A primeira coisa que eu disse, eu? Como assim? Aí, porque tem gaitistas que, nossa, gaitistas excelentes, né, no Brasil, só que eu acho que elas não podiam, mas enfim, me sentindo para a Olimpíada, representar o Brasil aqui. Só que diferente de uma Olimpíada sem competitividade, claro, né? Era só pela música. E foi uma troca bem legal. E aí eu me perdi no raciocínio, fui longe. Dos Tava teus falando. projetos? Os Ah, dos projetos. projetos. Ah, Isso que então. tá. Aí as gurias fizeram a live comigo. Então, dali a gente viu que é possível fazer algo nesse formato. E por realização pessoal, eu gostaria de um projeto instrumental, alguma coisa meio quarteto, alguma coisa do blues flertando com o jazz, muito embora a ousadia minha falar em jazz, porque eu precisaria de muitas habilidades para ter a competência de tocar jazz, mas aquele blues jamais flertando com o jazz, em algum projeto instrumental também me atrai bastante a ideia. Olha, muito bom, isso é ótimo. E é bom saber que existe esse movimento, né? A gente sabe também que projetos, eles não surgem no estalar de dedo, né? A gente sabe Não. que não funciona assim, né? Povo, quem tá aí, que não sabe, então, passou a saber.
né? Que Não. não estalar de dedo, mas é legal saber que existe essa movimentação. Porque a partir do momento que existe essa movimentação e esse desejo, existe uma maior possibilidade e probabilidade disso acontecer, né? Muito legal. Me diz uma coisa, como é que tu concilia o teu lado musical? Porque tu também é prof, né? Tu é prof de biologia, é isso, se eu não me engano? É. Eu sou prof de biologia, de adolescentes, no ensino médio, no pré-vestibular, e eu faço mestrado em ciências da educação. Ou seja, a minha vida é louca demais. Se eu dou conta, não. Eu tenho a ilusão de que eu dou conta, mas é óbvio que não, né? Eu imagino a minha vida, eu não sei se já leu Dom Quixote, mas os moinhos lá de Dom Quixote, Uhum. cada estrutura da minha vida, a professora Débora, a gaita, entre outros interesses que eu tenho, são esses moinhos e de vez em quando eu sopro mais energia numa coisa, falta na outra, e aí eu vou tentando dar conta. Mas assim, eu sempre, eu sou uma pessoa, acho que é meu mapa astral, eu sou muito múltipla, então eu tento fazer várias dar certo as coisas, né? Porque eu não consigo ser uma coisa só. Eu nunca consegui escolher entre a música e a minha profissão, porque eu também amo muito a minha profissão. Eu também amo muito aqueles adolescentes na puberdade. É muito legal de trabalhar com eles também. Então eu não consigo escolher. Então eu vou tentando fazer as duas coisas, como dá. Às vezes dá tudo errado, mas eu sigo tentando equilibrar os pratos, na utopia do equilíbrio. Mas acho que como todo mundo, né? Acho que todo mundo tem isso, né? De ter várias frentes, várias paixões, assim, e vai dando um jeito aqui, depois vai dando um jeito ali, mas o legal é conseguir, é conseguir fazer os dois, mesmo que às vezes empurram aqui, empurram ali, mas conseguir fazer para poder se realizar também, não só como professora, mas poder se realizar também como musicista, né? Ah, sim. Muito bom. Eu, Pode falar, desculpa, te interrompi, pode. não, não, pode perguntar. Na verdade, eu quero que tu dê uma palhinha pra gente. Já A tá gente, na hora da palhinha? a gente falou. A gente quer uma palhinha? Ah, sim, eu vou só. Gente, eu vou levantar, tô de calça de pijama, mas eu preciso pegar minha água aqui na. Eu não tô. Ficou longe Claro, fica, nessa reorganização da sala aqui, eu fiquei longe da minha água. Eu só vou tomar um gole, peraí. fica à vontade. Enquanto isso, para o povo que está aí, lembrando que na próxima quinta-feira temos Tatiele Convida com o Elton Saldanha. Na próxima quinta, às 20 horas, tem Tatiele Convida. Né, povo? Vocês conhecem o Elton Saldanha, tenho certeza. Se não conhecem ele, conhece muita música dele, então vai ser um papo bem legal. Ai, que demais, gente! Isso é Não sei como incrível! fica o som. Como que ela faz isso? Como que tu faz isso, gente? Como é que eu acho esse instrumento incrível, mas eu, para mim, ele é tão distante. Eu penso, meu Deus, como faz para tocar? Pois é, mas é distante, mas é uma forma de canto, né? É, exatamente. Por isso que eu até perguntei da questão da respiração, porque é o instrumento de sopro tanto quanto a voz, né? Uhum, exatamente. Que bacana, assim. Mas é muito legal perceber isso, né? Como que a gente consegue tirar um som desse instrumento
e perceber a habilidade de cada um. Porque para mim, por exemplo, eu acho, meu Deus, eu fico pensando, como isso, gente? Eu acho incrível, eu acho fantástico, muito bom, muito bom. Olha só, e aí que tu tocou, teve uma galera aí que mandou palminhas, deixa eu ver aqui. Ah, Eu vi que a Flávia, cadê aqui? A a Flávia Flávia, Vidor? isso, ela escreveu Ai, que é linda, demais mesmo que tu. maravilhosa. Olha aqui, eu tenho Cami, ó, peraí. Cami maravilhosa, eu vi que a Karina mandou A palminha. Flávia está sempre nos apoiando, né? Ela é uma grande apoiadora da cena blues, do feminino. Ela, através do trabalho dela, das redes sociais, da UX FM, eles são sempre muito apoiadores, né? Da cena de Caxias. Então, assim, ó, muito obrigada, Flávia. É verdade. A Flávia é ótima. Um beijo grande. Nossa, Me diz uma coisa que eu fiquei curiosa, como é que os teus alunos reagem por ter uma prof musicista? Eles devem adorar, né? Tu eu deve vi ter, que tem alguns ali. deve Eles rolar. entram na live. Assim, não é uma geração que ouve blues, né? E tá tudo bem, porque também na idade deles eu não ouvia. A gente tem que aprender a não ser o chato que quer impor o nosso gênero geral, né? Mas de vez em quando eu toco para eles, em algumas aulas, quando tem um show, eu convido, assim, especialmente o público mais velho, o público do cursinho, do terceiro ano, que já pode ir, né? Mas já foram vários alunos em shows, eles vão com os pais, normalmente o pai e a mãe gostam mais que eles, inclusive do show, normal, mas eles acham demais, né? Eles gostam. Que Mesmo que não legal. conheçam, é uma oportunidade de eles conhecerem, né? Exatamente, como eu comentei da ideia dessa live, era isso, era mostrar o teu trabalho também e, e para que as pessoas conhecessem o teu trabalho, conhecessem o teu nome e para que a gente possa cada vez valorizar mais isso, saber que aqui em Caxias, no cenário da Serra, temos muitos artistas e muitas mulheres artistas que estão levando a música, né, a sua arte, indiferente do estilo, tem várias frentes, né? Tem muitas mulheres aqui com várias frentes musicais, isso é muito legal. E tem muita gente que não faz ideia que tem tanto artista bom aqui em Caxias e a gente precisa falar isso para todo mundo. Eu, na verdade, eu fico apavorada com os músicos de Caxias. Eu acho que Caxias é uma terra, deve ser a água. Gente, tem músicos muito bons. Muito. É incrível como sai guitarrista bom, baixista. Nossa, eu fico impressionada. Então, é É, uma terra de é, o gente que se celeiro, dedica, né? é o celeiro de músico bom, né? Porque tem muito músico bom e muito músico que estuda mesmo, sabe? Muito músico dedicado, que estuda muito. E é de alto nível, né? Músicos de alto nível mesmo que a gente encontra aqui. Sim. Muito bom, muito bom. Bom, garota, estamos encerrando nossa live, nosso papo. Fiquei muito feliz em te conhecer um pouquinho mais, em conversar contigo. Que coisa boa, né? A gente não teve a oportunidade de dividir o palco, mas uma hora dessa a gente inventa alguma coisa. Eu vou amar. Ah, que coisa boa. Fico bem feliz. Mais uma vez, muito obrigada por tu ter topado essa conversa e ter disponibilizado um pouquinho desse teu tempo, que eu sei que é agitado para conversar com a gente, mas é importante. A ideia é dar espaço e também dar voz para as outras artistas que estão trabalhando, estão buscando a sua história, a sua carreira, para que a gente possa juntas ir seguindo e cada uma fazendo o que gosta, mas com espaço para isso, né? Com oportunidades, com os caminhos abertos. Então, tenho que te agradecer muito por tu ter topado, engrandeceu muito o Tartiele Convida, sem dúvida. Ai, eu que agradeço. Ah, que coisa Termina boa. com música? Isso, eu ia dizer, eu quero que tu Ah, toque mais uma para nós, por favor. muito obrigada, então, Tati, e todos que tiraram um tempinho aí
nessa fluidez das redes que pararam um pouquinho, se conseguiram parar um pouco por aqui. E bora lá, então. Muito bom! Olha, o Davi Freza botou aí, façam algo juntas, um projeto. Marido? Esse é meu Olha, marido. olha aí, ó, olha aí, já vamos deixar isso aí meio no ar. Quem sabe não surge alguma coisa, né? Ah, ele é meu maior apoiador, né? Ele, quando eu tô morrendo, surtando antes de entrar no palco, ele, não, vamos, Débora. Ah, Ainda isso. bem. Ele me joga no precipício. Vai, Débora, voa. Ai, Importante. mas tenho certeza que ele tá lá e quando ele te empurra, ele já tá lá embaixo te esperando. Totalmente. Que legal. Muito obrigada, garota. Fica bem. Um beijo pra ti, pra todo mundo que acompanhou o nosso papo. A live vai ficar salva, tá? Aqui no Instagram e no YouTube também. Então, quem quiser assistir ou compartilhar, depois fique bem à vontade. Beijo grande. Tchau. Fiquem Beijo. bem. Tchau. Obrigada. Tchau.